volta, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um Jesus, a sua única solução. Em Jesus tudo está solucionado. Só nele tudo está solucionado. E nele o mundo acabou e começou de novo. Em Jesus tudo se fez novo. E o tempo passa, estamos no início de março de 2025. Vamos correr, vamos lá. Quero dar um avisinho aqui para vocês antes da mensagem. Primeiro, pedir para que você se inscreva aí no meu canal, o canal Sérgio S. Bento. Segundo, pedir para você dar o seu like. Olha, isso é muito importante, viu? Eu nem sabia, nem ligava, mas é muito importante. Então, dê uma clicadinha aí, não leva um segundinho. Por favor, dê o seu like e ative o sininho aí. Ele vai avisar das novidades quando eu chegar aqui com novas mensagens, tá bom? E também dê o seu comentário, se você quiser, assim, tá bom? Deus abençoe todos vocês que estão aí me assistindo, me ouvindo nessa palavra do Evangelho. Sempre que eu apareço aqui é para pregar o Evangelho de Jesus somente, tá bom? Vamos à nossa mensagem de hoje, meu Deus do céu. O título é: Quer perdão? Perdoe. Quer perdão? Perdoe. Eu vou estar usando o texto de Mateus, capítulo 18, do verso 21 ao 22. Já já a gente faz a leitura, tá bom? Veja bem, meus queridos. Sobre essa questão de perdão, eu sofri muito com o meu pai, que inclusive faleceu agora em 2022. Com essa questão de perdão, sofri muito com o meu pai. E isso gerou raiva e ódio no meu coração. Assim que eu me converti de verdade a Jesus, eu perdoei. Pouco antes de morrer, ele me pediu perdão por 2 vezes. E eu aceitei de pronto. Vivo em paz comigo mesmo e uma vida saudável emocionalmente. Mas muita gente não é assim que acontece. Todos nós temos uma história de que alguém nos machucou, nos feriu, traiu, e isso pode gerar raiva e até mesmo ódio no coração da gente. Logo, a gente precisa ser perdoado, não é? E a gente também precisa perdoar. O problema é que nós também erramos com os outros e a gente também precisa ser perdoado. Não só a gente precisa perdoar o outro, mas a gente também precisa de perdão. Ouça uma descrição do apóstolo Paulo sobre nós, os seres humanos. Lá em Romanos 3, 9, 18, ele diz: que se conclui? Temos nós, e aí ele está falando dos judeus, né? Qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. É o apóstolo Paulo descrevendo como como somos todos nós seres humanos. E essa é a nossa enrascada como ser humano. Todos nós somos pecadores. E disso, meu querido, ninguém
escapa. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos um mentiroso, somos mentirosos. E a palavra de Deus não está em nós. Você está vendo, meu querido? Sabe por que existe um sistema judiciário no planeta Terra, nas nações e tudo mais? Porque somos todos pecadores, mas todos nós se achamos certos. Não é mesmo? O que prevalece, então, não é o perdão, mas o ódio, a vingança. Então aí a gente tem que arrumar um advogado, brigar e ir para os tribunais. E não sei se você já enfrentou isso. O negócio é feio, é horroroso, não é mesmo? Vamos ao nosso texto, então. Mateus 18, do 21 e o 22. Apenas 2 versos. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Jesus disse para Pedro, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes, Pedro. Não é 7 vezes, Pedro, mas 490. E você talvez me pergunte, isso não é demais? Eu digo sim, é demais. Muito, exageradamente demais. Para muita gente, e por causa disso mesmo, esse texto não pode ser literal. Quem aguenta perdoar 70 vezes 7, né? O problema, meu querido, é que o texto é literal, sim. Ah, mas isso é impossível, não dá para perdoar uma pessoa 490 vezes 7. Ou seja, mal pena as 7 vezes de Pedro, as 490 de Jesus. Não. O que Jesus queria dizer com isso, será, hein? O que será? Meus queridos, veja bem. Que a gente deve ter uma existência de perdão. Perdão. Deve ser a tônica, a marca do nosso dia a dia. Esta é a única alternativa saudável para a vida humana e não há outra. Fora do perdão, o que existe, meu querido, é olho por olho, dente por dente. E por quê? Ora, porque todos nós, como eu já li aí os textos para vocês, somos seres caídos, falhos, pecadores. Isso significa que não só os outros vai machucar a gente, vai trair, vai ferir, mas a gente também provavelmente vai fazer isso com os outros. É só olhar no espelho. Você tem espelho? Vê se enxerga, pelo amor de Deus, tá bom? Para o seu bem. A única solução no mundo de relacionamentos entre seres humanos pecadores, saiba, meu querido, caídos e falhos, como eu e você, é o perdão. Sem perdão, a vida vira um inferno de ódio e de vinganças. Olha para a política no Brasil, ultimamente, nos últimos anos, isso fica bem claro, não é mesmo? Não é mesmo? Vamos a algumas coisas antes de eu fazer uma coisa mais relacionada ao texto, sobre o perdão. Vamos a algumas coisas sobre o perdão. Primeira, o perdão começou antes da fundação do mundo. Por quê? Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo.
Veja bem, Deus morreu pelos meus pecados, os seus pecados, os pecados do mundo inteiro, de todos os seres humanos, antes mesmo de eu cometê-los. Até mesmo antes de eu nascer, antes de você nascer, antes de todo mundo nascer. Até mesmo antes de Adão nascer. Existir, pelo amor de Deus, de qualquer outro ser humano. Era impossível um mundo sem possibilidade de perdão. A humanidade, saiba pelo amor de Deus, já teria sido exterminada se não existisse perdão. Se o Cordeiro, meu querido, o Cordeiro não tivesse derramado o seu sangue antes da fundação do mundo. Saiba disso, saiba disso. Segunda coisa, que o perdão é uma graça de Deus dada a nós, a mim e a você. Tem gente que diz por aí, eu perdoei fulano pelo mal que ele me fez. E tem até os que perdoam assassinos, né? Aparece nos jornais, na televisão, o repórter lá entrevistando, e daí o cara matou o seu filho, o seu marido, você perdoa? Sim, eu perdoo. E todo mundo fica admirado, como pode esse cara perdoar esse assassino que matou aí o seu marido, seu filho, né? E é como aí as pessoas olham, nossa, essa pessoa é forte, é poderosa. Não, meu querido, perdoar é muito difícil. E jamais eu ou você perdoaríamos alguém, é a nossa tendência. Não dá, a gente não consegue. Quando a gente consegue, é pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus é possível perdoar alguém que me fez muito, muito mal. Ok? Saiba disso. Uma outra coisa é que o perdão e o arrependimento precisam ser verdadeiros. Quem pede perdão é porque está arrependido. E tem que ser verdadeiro. Tem o pessoal aí que diz, tá bom, você está perdoado, esqueça, tal, vamos lá, vamos embora. Siga em frente. E como essa pessoa, tipo, ela não deu valor, numa verdade, numa sinceridade no coração dela. Não pode ser assim. Você tem que ter arrependimento de verdade, perdoar de verdade, com sinceridade do seu coração. Não pense diferente, tá bom, meu querido? Quarta coisa aqui, perdoar é esquecer tudo o que aconteceu completamente. Eu tenho que esquecer tudo realmente, completamente, que o outro me fez. Sim e não. Veja bem, num certo sentido, sim. Você não pode perdoar e depois fica lembrando, jogando na cara do outro, ou comentando com os outros. Eu perdoei fulano, sabe, isso e aquilo. Você não pode fazer isso. Mas do outro lado, você sabe o que aconteceu. Quem foi ferido, machucado, sabe o que aconteceu, né? Mas como você perdoou totalmente e verdadeiramente a pessoa, isso vai sendo esquecido, desaparecendo com o tempo. Sabe aquela cicatriz que você tem no seu corpo, às vezes? Eu tenho várias cicatrizes de machucados no meu corpo, de ferimentos no meu corpo, né? E o que acontece? Ela é cicatrizada, aquela ferida que me machucou muito, com o tempo ela cicatrizou, tá aqui. Eu tenho uma cicatriz no corpo. Está aqui a cicatriz, ela está aqui, mas a ferida foi curada e só ficou a marca. E eu não sinto dor nenhuma, tudo tá maravilhoso, eu estou bem, graças a Deus. Agora eu me lembro do que aconteceu, mas está tudo em paz, está tudo bem no meu coração, na minha mente, no meu ser, está tudo resolvido. Você está me entendendo? Então, pense sobre isso, meu querido. Quinta coisa sobre o perdão. Perdoar significa, outra pergunta, perdoar significa continuar se relacionando com a pessoa que me feriu, me traiu, me machucou. Eu tenho que continuar relacionando com essa pessoa? Depende. Mas como assim depende? Veja bem, por exemplo,
Se essa pessoa que feriu você, te machucou você, machucou 1, 2, 3 vezes, e não só 490 vezes, mas essa pessoa, além disso, ela é tóxica, é um mau caráter, é uma pessoa horrorosa, e ela, não se endireita mesmo. Conviver com ela é muito complicado. É um espinheiro daqueles, um pé de mandacaru. Então, meu querido, eu acho que você não deve continuar se relacionando com essa pessoa, seja ela quem for. Até alguém da sua família. Eu tenho isso na minha família. Deixei para lá, acabou e pronto. A pessoa segue o seu caminho, eu sigo o meu, eu abençoo a pessoa. Se um dia, honestamente e sinceramente, essa pessoa precisar de mim, eu posso até ajudá-la. Mas eu não quero sentar na mesma mesa, estar no mesmo ambiente, vivendo junto com ela, nem nada. Tá bom? Agora, mas pode ser que não tem problema. Dá para continuar convivendo com essa pessoa, porque a pessoa é gente boa. Eu já tive essa questão. Houve um atrito, nos acertamos com várias pessoas na vida, e depois eu pude caminhar, e essa pessoa me abençoou muito a minha vida, e eu abençoei a vida dela. O errar, é humano. Qualquer um erra. E a gente não precisa estar expulsando as pessoas da vida da gente. Saiba disso, pelo amor de Deus. A prioridade é que a gente possa caminhar. O perdão é para a gente poder caminhar no relacionamento. Estarmos juntos, crescermos e um abençoar o outro. Só que, como eu disse, tem vezes que isso fica impossível, tá bom? Mas o perdão é a continuidade do relacionamento. E pode o relacionamento ficar até melhor, muito melhor do que antes, do erro, do ferimento, do machucado que essa pessoa fez, tá bom? E por último, quem pede perdão tem que dar perdão. É o que diz a oração do Pai Nosso que Jesus fez. Lá Jesus diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha, se você puder, vá lá em Mateus 18, 23, 25, aqui, logo a seguir nesse texto que eu acabei de ler, no verso 21 e 22, logo a seguir, Jesus conta a parábola do rei que perdoa o servo devedor. Mas aquele mesmo servo não perdoa os que lhe devem. Ele vai além, obriga a pagá-lo e pratica violência e tudo mais. Aí os companheiros vê a cena, contam o que acontece ao rei. E ele é chamado. E o seu senhor disse para ele: mas você é mau. Como que você é mau? Eu perdoei a sua dívida, uma dívida enorme. Você ficou aqui me implorando, mas você não fez o mesmo com um servo seu, um companheiro seu. Aí ele foi mandado para a prisão. E Jesus termina esta parábola dizendo: sabe como? Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Você está vendo bem sobre essa questão do perdão? O quanto é importante, o quanto é sério nas nossas vidas? E olha, agora veja bem as consequências de não se perdoar, de eu não perdoar, de eu não dar o perdão para o outro, ou do outro não perdoar a mim. Isso não é nada bom. Primeira coisa aqui que eu quero, antes de eu dizer, eu quero fazer uma observação, uma coisa que eu não posso esquecer. Saiba, pelo amor de Deus, no mundo das lideranças evangélicas quase não existe perdão. Eu vi isso durante os meus 20 e poucos anos de pastores. Eles, pastores, parece que nunca erram. É tudo culpa do diabo ou perseguição religiosa. E por isso mesmo eles não se arrependem dos seus pecados e não são perdoados. Logo, a restauração não acontece. E aí nós temos uma pastorada pregando nos púlpitos que não perdoa ninguém e que também as pessoas não perdoam eles. Ou seja, são seres humanos que estão nos púlpitos doentes.
Perdão significa que pecar. Se você perdoa, se você pede perdão, é porque é sinal que você pecou. Mas para os líderes religiosos, como eles passam a ideia para os irmãos, para o povo, de que eles são perfeitos, de que não pecam, né? Logo, não tem perdão a dar e a receber. Confessar pecado para eles e receber perdão seria rebaixá-los. Nossa, meu pastor pecou, o que será que ele pecou? Então isso é vergonhoso, é mal, pega mal. Então ele passa aquele ar, vocês aí irmãos pedem perdão, vocês aí irmãos se acertam. Mas ele, você viu pedindo perdão? Provavelmente você nunca viu e nunca verá o seu pastor pedindo perdão para ninguém, para ninguém. Um pastor, amigo meu, que contou tudo sobre seu adultério, ouviu de um pastor o seguinte: você fez muito mal contar isso, você foi um bobo em contar. Eu não contaria. Eu já pulei cerca muitas vezes e não assumo, não conto. Muitos casamentos são de fachada, são horrorosos na vida desses pastores. Depois a bomba explode, aí fica todo mundo escandalizado. Tudo por causa da fachada. A pessoa peca, a pessoa erra, mas não quer saber de confessar. Saiba disso. Continuando depois dessa observação. Então veja bem as consequências. Gente, quem não perdoa, preste atenção, tem que saber que tudo de ruim pode lhe acontecer na vida. Isso mesmo, vejamos. Quem não perdoa também não tem os seus pecados perdoados. Logo, também não pode ser salva. Você me entendeu? Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai Celeste, o Pai de vocês que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Pergunto. Dá para ser salvo sem o perdão de Deus? É com você. Segunda coisa, consequência, meu querido. Quem não perdoa terá problemas emocionais e desenvolverá doenças físicas, as tais doenças psicossomáticas. Coceira, dor nos ossos, osteoporose e mais um monte de coisa. Leia lá o Salmo 38 e você vai ver o Davi sofrendo com essas doenças psicossomáticas, dor no corpo, nos ossos, nas juntas, coceiras. Vá lá ver e ele fala: eu estou sofrendo isso por causa do meu pecado não confessado. Veja que o problema de Davi, depois lá no Salmo, só é resolvido quando ele começa a confessar os seus pecados. Tá bom? Mais uma outra coisa, meu querido. Quem não perdoa provavelmente terá uma existência muito infeliz. Por quê? Você vai ter muitos problemas de saúde. Vai pecar e não vai poder contar com o perdão do outro. Vai ser muito difícil a sua vida conjugal, muito difícil a sua vida com seus filhos, com seus amigos, no trabalho. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Tudo porque você vai ter que viver na base do olho por olho e dente por dente. Você arrancou meu olho, eu arranco o seu. Arrancou meu dente, eu arranco o seu, quebro o seu. Tipo Israel e o Hamas. É aquele tipo. Você matou 1.200 aqui, eu mato 30, 40, 50 mil de você. É mais ou menos assim. Ok? E
para terminar, quem não perdoa não experimentou o amor de Deus, porque quem ama, perdoa, meu querido. Em João, Evangelho de João 15:12, Jesus diz: eu vos dou o mandamento que vos ameis uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. E olha, vamos lá, 1 João 4, 1 João 4, 1 João 4, 1 João 4, 21 diz o seguinte, olha que coisa linda que diz aqui. Se alguém disser, amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Você me ouviu, meu querido? Então, antes de concluir, partir para os finalmente, eu quero dizer para você. Tem aí os que dizem que Jesus falou de perdoar 70 vezes 7 para os discípulos, os seus discípulos. O contexto ali seria da igreja, de irmãos. Irmãos até dá para a gente perdoar 70 vezes 7, mas os de fora da igreja, os que não são irmãos, os do mundo, não. E eu te pergunto, você acha mesmo que é possível perdão só entre os irmãos? Que Jesus falou isso só para os irmãos? Leia os evangelhos, pelo amor de Deus, principalmente o Sermão do Monte, e você vai ter a resposta. Mas eu quero fazer um comentário aqui, um comentáriozinho. Lembra de Jesus pregado na cruz do Calvário, o que ele disse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava falando ali diretamente, em primeira mão, para todos aqueles soldados que lhe feriram, machucaram, pregaram naquela cruz. Aqueles soldados romanos não conheciam a Deus, era um mundo pecaminoso. Você está me entendendo? E Jesus perdoou o mundo. Como eu disse no Sermão do Monte, Jesus mesmo diz, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então eu pergunto, você já perdoou o mundo hoje? O mundo é cego, meu querido. O mundo anda na escuridão. Você, que lê a Bíblia, que fala de Deus, não. Tá bom? Quero concluir. Perguntas para você. Todos estão perdoados na sua vida? Estão ou não? Você quer mesmo ver todos perdoados? Ou lá no fundo você diz, ele me fez tanto mal que eu tenho o direito de vê-lo se estrepar. Bem feito. Tem milhões na Terra, meu querido, que vão levando esse sentimento até o fim de suas vidas. Ou seja, até o inferno. Porque não dá para ir para o céu, para Nova Jerusalém, com ódio. Até o último momento, não dá. Então não faça isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. É impossível viver sem perdão. É como o ar que a gente respira, não dá para viver sem. Vamos orar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Eu peço graça para mim e para todos que me assistem. Que o Senhor derrame da sua graça para esses que muitas vezes não conseguem perdoar. Foram tão forte foi o machucado, a ferida, meu Deus. E na força dessa pessoa mesmo, ela não vai conseguir perdoar. Só tua graça. Que o Senhor derrame a sua graça sobre estes que foram muito machucados e não conseguem perdoar.
que o Espírito Santo de Deus derrame a graça de Deus no teu coração. Que a luz do Evangelho, que o poder do Evangelho se manifeste na sua vida, em nome de Jesus, derramando luz, entendimento, e que o poder de Deus alcance seu coração, sua mente, e que você perdoe, principalmente para o teu bem, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você. E aqui a gente termina mais um episódio de Jesus, a sua única solução. Até o próximo, tá bom? Deus abençoe todos vocês.